Glória a Deus. Ora comigo, Espírito Santo, vem com a tua presença, aumenta a tua graça aqui, o teu poder sobre nós. Sua palavra é viva, sua palavra é poder do alto, sua palavra é instrução e vida, e ela nos ensina, ela nos educa. A sua palavra tem para nós um destino de bênçãos, um fim proveitoso, um fim de prosperidade, de vitórias. Por isso, Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, arranca da nossa mente qualquer que seja a preocupação, e no nome de Jesus, leva a nossa mente nessa noite cativa à obediência da tua palavra, a obediência de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor cumpra em nós o teu querer e o teu propósito. Nos alinha com os teus princípios, nos alinha com a tua vontade, nos faz ainda mais amadurecidos em Cristo, para que cumpramos o teu propósito aqui nessa terra. Pai, no nome de Jesus, eu oro também repreendendo toda ação do diabo, todo ataque, todo contra-ataque, toda ação do maligno que queira roubar nossa mente, roubar a nossa atenção, tirar-nos, meu Deus, do foco daquilo que o Senhor quer nos alinhar, nos treinar, nos adestrar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Se você tem a Bíblia, abra por favor em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Eu quero falar sobre trabalho. Nós temos que aprender muito sobre trabalho. E ninguém melhor do que Deus para nos ensinar sobre o trabalho. Deus nos ordena a trabalhar, é o tema dessa mensagem. A todos nós. Deus nos ordena que trabalhemos. Eu aprendi que quem não trabalha, dá trabalho, e é verdade. E no reino de Deus também, eu tenho aprendido que quem não dá trabalho para o diabo, dá trabalho para... Me ajuda lá vocês. Vocês estão animados, né? Diga, quem não dá trabalho para o diabo, dá trabalho para Deus. É melhor você dar trabalho para o diabo. E esse é um modo de dar trabalho no sentido que você vai deixar o inimigo cansado, acabar com ele. Diga, trabalhar é bênção. A Bíblia nos fala muito sobre trabalho. E é interessante que Deus, Ele exalta as pessoas que trabalham. Mas ao mesmo tempo que Deus nos fala muito sobre trabalho, e Ele exalta, Ele abençoa o trabalhador, Ele tem recompensa para quem trabalha, Deus também nos fala muito sobre os ociosos, preguiçoso, pessoa que não gosta de trabalhar. Então o ensino de hoje é uma doutrina, é um ensinamento forte sobre o trabalho. E essa carta que nós vamos ler já já, é a segunda carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica. E essa segunda carta foi preciso ser escrita, porque na igreja de Tessalônica tinha um grupo de irmãos que não queriam trabalhar. Diga misericórdia. Vamos ler a história deles? Segundo Tessalonicenses, dá uma melhorada para mim no retorno, por gentileza. Capítulo 3, verso 6. Paulo escrevendo disse, nós vos ordenamos. Diga, não é um pedido, é uma ordem. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande
desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeste. Os irmãos podem se assentar, porque aí eu vou acompanhar com o texto aqui, já a pregação. Paulo está dizendo em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o negócio estava sério. E a ordem é que vocês se apartem. Meu Deus do céu, que você se distancie, que você fique longe de todo irmão que anda fora da ordem, desordenadamente. Já já você vai entender pelo texto que esse desordenadamente é o irmão que andava à toa, que não queria nada com a dureza, não queria trabalhar. A disciplina era: se afaste dele, deixa ele sozinho, sai fora desse irmão. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: irmão, eu sei que você é um trabalhador. Diga: quanto a você, não tem nada, tá bom? Tinha uma tradição. Qual é essa tradição? Diga: a tradição da palavra de Deus. E a tradição cristã, a tradição judaica, a tradição de Deus é que todo filho de Deus seja um trabalhador. É inadmissível um filho de Deus que vive de braços cruzados, que só quer sombra e água fresca. Um filho de Deus que quer viver uma vida ociosa, que não produz nada, que não faz nada, que não se esforça em nada. Isso é inadmissível. Não importa se é rico ou pobre, tem que trabalhar. Diga: filho de Deus é trabalhador. Repita isso aí, por favor. Diga: filho de Deus é trabalhador, não é preguiçoso, não é um à toa. Se é filho de Deus, é trabalhador. E é trabalhador tanto nas questões desta vida, quanto no reino de Deus. Dá um glória a Deus aí, por favor. Porque hoje Deus está levantando muitos trabalhadores aqui. Você não pode, irmão, nem eu, nenhum de nós aqui, fugir da chamada divina, da chamada que o Senhor nos faz para sermos trabalhadores no seu reino. Verso 7 diz: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Eu não sei, eu acho que eu estou precisando um pouquinho mais de som. Me ajuda aí um pouco mais, por gentileza. Oi, som, teste. Oi, som. Oi, som. Verso 8. Nem jamais comemos pão à custa de outrem. Deixa eu te dar uma notícia aqui sobre o seu pastor, sobre um pastor, sobre os trabalhadores da obra. Nenhum pastor come pão à custa dos outros. Nenhum pastor, porque vive do ministério, é um preguiçoso, um ocioso, alguém que quer viver às custas de. Não. Pastores são trabalhadores. Pastores trabalham até muito mais do que muitos profissionais na sua determinada área. E o povo de Deus precisa reconhecer e respeitar isso. E Paulo está dizendo a esses irmãos, e só está dizendo o que está dizendo, só está falando isso aqui, porque pastor Anildo, a igreja de Tessalônica, algumas vezes não compreendeu isto. E ele diz: nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Jamais comemos pão à custa de outro, em verso 8. Pelo contrário, em labor e fadiga.
Isso tá denotando muito esforço, muito trabalho. Em labor e fadiga, de dia e de noite trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, diga, era um direito apostólico. Diga, era um direito. Paulo tinha o direito, é bíblico, ser sustentado por essa igreja. Mas por razão da situação e o contexto, inclusive de que alguns irmãos já viviam tentando, aliás, viviam tirando proveito de outros, para não deixar margem. Então Paulo faz uma opção, por não depender do sustento dessa igreja, desses irmãos. O que com certeza fez com que ele tivesse que dedicar muito mais tempo às coisas seculares do que às coisas de Deus. Então ele diz, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos. Eu estava com vocês, há pouco tempo foi dada uma ordem. 1 Tessalonicenses 4, verso 11 e 12. A ordem era, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidai do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e nada venhais precisar. Então já tinha sido conversado esse assunto antes, com os irmãos da igreja de Tessalônica, que todos deviam trabalhar, que esse povo não podia viver ociosamente, se aproveitando da generosidade, da bondade de alguns, que até ajudavam, faziam suas cestas básicas, supriam necessidades de irmãos nessa igreja, generosos, mas que agora já estão com raiva. Porque estão sendo generosos, mas não estão vendo da parte de alguns uma iniciativa de tomar responsabilidade de trabalhar. Tinha gente se aproveitando. Quem entendeu, diga amém. Verso 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, diga comigo, tem gente que não quer trabalhar. Tem, irmãos. Eu conheço gente que não gosta de trabalhar. Quem conhece alguma pessoa que não quer trabalhar, não gosta de trabalhar? Quem conhece? Eu conheço. Imagina essa pessoa vem para a nossa igreja, se converte, aceita Jesus. Ele pode até chegar não gostando de trabalhar. E como alguns que chegaram não gostando de ser santo. Tinha gente que não gostava da ideia de ser submisso, obediente. Outros não gostavam nem de pensar que não ia mais prostituir, que não ia mais tomar cajibrina, cachaçinha, limãozinho com cachaça, né, com a caipirinha. Mas quando veio para Jesus, diga, Jesus colocou nos trilhos. Eu não sei, quem sabe Deus colocou no meu coração pregar essa palavra, porque pode ser que tenha alguns que não querem trabalhar. Mas Jesus vai fazer a obra, vai libertar essa turma. E vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai prosperar. Porque uma das coisas, um dos princípios da prosperidade é trabalho. Não existe esse negócio de alguém prosperar, de alguém vencer na vida, de alguém crescer, de alguém conquistar, de braços cruzados, parado, sentado, sem fazer nada. Sombra e água fresca não vai trazer nem sequer o pão de cada dia. Porque Deus não abençoa esse tipo de coisa. Deus não abençoa pessoas preguiçosas. Deus não abençoa ociosos. Deus não abençoa a ociosidade. Ele abençoa trabalho. Quem está entendendo, diga aleluia. Fomos informados
Paulo diz: quem não quer trabalhar, verso 10, finalzinho, também não. É simples assim. Esse nosso Deus é maravilhoso, sim ou não? Gente, não tem Deus melhor, você não vai achar, até porque não tem outro, só tem um, é o Senhor. O resto é tudo Baal, é papo furado, é ídolo de mentira. Deus é justo. Se uma pessoa não quiser trabalhar, tem um direito dela, mas também não tem direito de comer. E olha que comer é bom. Tem gente que não gosta de trabalhar, mas gosta de comer. E gosta de comer bem, mas não gosta de trabalhar. Fala com o irmão do seu lado, fala: irmão, você está entendendo até aqui? Podemos seguir? Vamos mais um pouquinho? Vai intercedendo por mim, os intercessores aí. Vão orando que a espada vai entrar até o cabo. Pois de fato, verso 11, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. E pior, porque quem não trabalha, já diz um ditado antigo que mente vazia, você sabe, né? Oficina do diabo. Olha só, a pessoa, além de não trabalhar, ela se metia na vida dos outros, nos negócios dos outros, ficava cuidando da vida dos outros, porque tem muito tempo. Então a impiedade aumentava, o pecado aumentava. Verso 13, aliás 12. A elas, porém, determinamos e exortamos, e mais uma vez Paulo usa a autoridade do nome de Jesus, está fazendo até uma libertação pela carta aqui, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, para de comer na casa dos outros. Essa turma aqui estava dizendo o seguinte: Jesus está voltando mesmo, para que trabalhar? Jesus está voltando, e eu não preciso me preocupar com mais nada. Então eles iam lá na casa do Rafa um dia, e filavam a boia lá. No outro dia eles iam lá no Juan: como é que tá aí, irmão? Tudo bem? E aí dava a hora do almoço, eles não iam embora não. Esperava, até colocar o pratinho deles. Aí na hora do café eles iam lá no Davi: irmão Davi, como é que você está, irmão Davi? E a conversa vai. Paulo disse: vocês têm que trabalhar. Diga comigo: a vida não é fácil para ninguém. Não é fácil sustentar uma família. É fácil? É molezinha? É mamão com açúcar? Hoje eu vou trazer uma mensagem muito séria aqui sobre isso. Trabalho. Como Deus quer nos ensinar para que nós tenhamos prosperidade, para que tenhamos vitórias, para que nós possamos vencer em nome de Jesus. O verso 13, o Paulo, sabedor que alguns irmãos que eram generosos já estavam com raiva, ele vai agora dizer para esses irmãos, depois que ele corrigiu a outra turma, ele dizia: irmãos, não se canse de fazer o bem, porque tem gente que precisa de ajuda, e é bom a gente ter para dar. Então não feche o coração, não se torne uma pessoa insensível, porque existem outros que abusam da misericórdia. Não, continue ajudando, continue fazendo bem, continue socorrendo, continue sendo um plantador, um semeador, um abençoador. Verso 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, diga comigo: isso é rebelião. Paulo falou: notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Diga, a coisa ficou séria. Sim ou não? Porque Paulo já tinha corrigido essa turma antes.
Falou, vai trabalhar, rapaz. Vai ganhar o seu dinheirinho, vai comer o seu pão do seu suor. E agora o Paulo fica informado que essa turma não quer trabalhar. Não quer nada com a dureza. Então ele diz agora, e se essa turma não obedecer o que eu estou falando, vocês afastem dele. Note quem é essa pessoa. Não se associe com ele, não anda junto, para que ele fique envergonhado. Diga comigo, porque no reino de Deus, todos têm que trabalhar. Irmão, esse negócio de crente preguiçoso, isso é coisa do diabo. A preguiça é um demônio, uma maldição aquilo lá. O cidadão não tem ânimo para fazer nada, não tem coragem para nada. Isso aí é maligno. Já viu a história do Zé Preguiça? O Zé Preguiça estava morrendo de fome, e estavam levando ele na rede. Ele morrendo. Aí alguém parou assim, os dois homens que estavam carregando o Zé Preguiça e perguntaram, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo com o Zé Preguiça? Ele está morrendo de fome, o Zé Preguiça está morrendo. Ele falou, mas qual que é o problema? Ele está com fome. Ele falou assim, não, mas eu tenho um arroz aqui no meu embornal. Aí o Zé Preguiça levantou a cabeça da rede e falou assim, arroz? É arroz. Ele perguntou, está cozido ou está cru? Aí está cru, é só fazer. O Zé Preguiça caiu na rede de novo e falou assim, segue o enterro. Tem gente... Eu sei que eu não sou muito bom contador de história, mas já deu para entender, eu já percebi. Verso 15. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Então a disciplina não era para matar o preguiçoso dentro da igreja, não era para matar o irmão que não queria trabalhar, era só para dar nele um gelo para ele aprender. Era para tratar ele como irmão. Ele precisava ser corrigido, irmão. Não é assim a vida. Vai trabalhar, rapaz. Verso 16. E o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Quem entendeu até aqui, diga aleluia. Está explicado o contexto e o texto já deu uma explanada nele. O dicionário da nossa língua portuguesa, o dicionário informal, diz que trabalho é a aplicação das forças, do esforço, das faculdades humanas para se alcançar um determinado fim. Em segundo lugar, diz que trabalho é atividade coordenada, de caráter físico ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa, serviço ou empreendimento. Até porque não dá para realizar uma tarefa sem trabalho, seja ele físico ou intelectual. Em terceiro lugar, resumindo aqui o dicionário, o que diz que é o exercício dessa atividade como ocupação, ofício, profissão e etc. Isso é trabalho segundo o pensamento secular. Agora é interessante a gente saber disso, por quê? Porque a nossa cultura, ela foi influenciada pela cultura grego-romana. A Grécia influenciou Roma, e Roma nos influenciou. Quem entendeu até aqui, diga amém. A Grécia não influenciou Roma só na questão da fé, da religião, influenciou na filosofia, influenciou nas questões de valores morais. E quando você vai para a cultura grega, como é que eles viam o trabalho? Veja aqui comigo, é assustador. Para os gregos o trabalho era algo muito ruim, um mal irremediável, que deveria ser evitado a todo custo. O trabalho servia apenas para roubar o tempo, misericórdia, que deveria ser aproveitado com amizades e prazeres. Esse era o pensamento grego. O pensamento grego tinha lá um filósofo que disse o seguinte, Cícero, o filósofo, considerava o trabalho sem valor e sórdido. O conceito de que trabalho era coisa de escravo. Além disso, o bom mesmo, dizia ele, é se divertir sem ter que se preocupar com acordar cedo para trabalhar.
Até dormir demais faz mal, sabia? Tem gente que, graças a Deus, não tem esse mal da preguiça. Sabe o que eu estou dizendo? Que se ele passar de um determinado horário na cama, em vez de levantar renovado, ele levanta arrebentado. Dói tudo. Porque passou da conta. Dormiu demais. A própria Bíblia nos adverte dizendo: não ames o sono, para que não te empobreças. Então quem gosta muito de dormir exageradamente, corre o risco de ficar pobre. Nem aquém, nem além. Durma só o necessário. Quem está comigo, diga amém. Tomás de Aquino, que é um dos pais do pensamento da filosofia e da doutrina católica, influenciou o catolicismo, diz o seguinte: o envolvimento no trabalho, na sobrevivência e na aquisição de bens passa a ser uma espécie de mal necessário. Essa era a visão que Roma, o catolicismo, tinha do trabalho, principalmente na Idade Média. O trabalho era um mal necessário. Prosperar era ruim. Isso é ruim, isso não é bom não. Ah, Jesus era pobre, pobrezinho nasceu em Belém. E está chegando o dia de cantar a musiquinha do pobrezinho nasceu em Belém. Só que esse pobrezinho aí não é o meu e nem o seu Jesus, tá? Vocês deram um amém meio fraco, viu? Amém? Glória a Deus. E Roma ensinou isso. Era mais ou menos assim: se você tem a comida do dia, não se preocupe com mais nada, já está bom demais. Mas os papas estavam lá, cheios do ouro. A consequência disso é que muitas pessoas se sentiam culpadas. E alguns até se desfizeram dos seus bens, das suas riquezas, dando tudo para a igreja. Vamos ver o pensamento bíblico agora? Quem está anotando aí, eu vou falar sobre como os judeus veem o trabalho. Como o cristianismo vê o trabalho, o pensamento judaico-cristão, que é o pensamento que advém da Bíblia. Vamos ver como é que eles entendem o trabalho? Primeiro, o trabalho nunca é um mal necessário, nunca. Segundo, pelo contrário, todo trabalho honesto é uma bênção de Deus, é uma atividade dignificante e sagrada. Trabalho é sagrado. Trabalho é bênção de Deus. Não importa o seu tipo de trabalho, desde que ele seja um trabalho justo, honesto, correto. É uma bênção. Você deve louvar a Deus pelo seu trabalho, pelo dom que Deus te deu, a habilidade que Ele te deu, a capacidade com a qual Deus te dotou. Trabalho é bênção. A porta que Deus te abriu, agradeça a Deus por ela. Ore a Deus pela sua empresa, pelo seu trabalho. Pensamento judaico cristão é que o trabalho não é um castigo por causa do pecado, porque Roma ensinou isso. Os gregos ensinavam isso, que o trabalho era um castigo de Zeus para a humanidade, que Zeus havia castigado a humanidade. O deus mitológico Zeus. Então ele castigou a humanidade dando trabalho para eles. Mas no pensamento judaico-cristão, o trabalho, ele vem antes da queda, antes do pecado, porque quando Deus fez o homem, Adão, o primeiro homem, Deus o colocou no jardim, Gênesis 2, verso 15, e Deus deu a Adão no jardim atribuições, responsabilidade, tarefa. Deus não deixou Adão à toa no jardim. Ele tinha muita coisa para fazer no jardim. Faz bem dormir cansado de vez em quando, porque você trabalhou muito. Dá um sono gostoso. A Bíblia chega a falar sobre isso, porque você trabalhou. Deus honra quem trabalha. Não tem um versículo na Bíblia onde tem uma bênção para o preguiçoso, mas para o trabalhador Deus tem bênção. E quem é trabalhador, dá um aplauso ao Senhor aí. Glória a Deus.
Aleluia. João Calvino, reformador, disse o seguinte: que toda vocação, todo trabalho é uma vocação divina. É aquilo que acabei de dizer, toda a graça para se fazer algo é uma bênção divina, é um dom de Deus. Ele ensinava a conscientização de que o pecado não é pecado procurar o avanço pessoal, não é pecado prosperar, não é pecado crescer, não é pecado sonhar alto, sonhar grande, não é pecado. Porque tinha que confrontar o pensamento católico da época. O envolvimento no trabalho é uma tarefa abençoada. O progresso individual e da sociedade é uma tarefa tão sagrada quanto vir para a igreja. Já já eu falo mais sobre isso. A adoração a Deus se processa não somente em ritos religiosos, mas na penetração das tarefas diárias e no cumprimento dessas, no melhor de nossas habilidades e possibilidades, com a conscientização de se glorificar a Deus com o trabalho. Então eu não dou glória a Deus, eu não adoro a Deus só quando eu estou no culto. Eu adoro a Deus quando eu sou o melhor lá na empresa onde eu trabalho. Eu adoro a Deus sendo o melhor funcionário, sendo o melhor servo, sendo o melhor empregado, fazendo com excelência o meu trabalho. Quem entendeu, dá glória a Deus aí, aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Segundo lugar, o trabalho é um reflexo da imagem e da semelhança de Deus em nós. Deus é um trabalhador. João capítulo 5, verso 17, Jesus falando sobre o Pai, ele diz: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O nosso Deus é um trabalhador, Jesus é um trabalhador, o Espírito Santo é um trabalhador. Que a gente dá bastante trabalho para o Espírito Santo, né, irmãos? Então ele trabalha. Oh, como ele tem trabalhado por nós. Quem reconhece aí que o Espírito Santo tem trabalhado pela sua vida, diga aleluia, glória a Deus. Oremana Sandarabacaia. Glória a Deus. Deus é um trabalhador. Ele criou o trabalho. Ele abençoa o trabalho. Ele abençoa o trabalhador. Como? Prosperidade e riqueza para quem trabalha. Não sei, ninguém quer essa benção aqui não. Ficou calado demais a congregação. Meu Deus, me ajuda, meu Pai. Como Deus abençoa o trabalhador. Ele faz prosperar a obra das nossas mãos. Ele nos abençoa com crescimento, com prosperidade, com vitória. Quem entendeu, faça algo mais e dá glória a Deus aí. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ei, a Bíblia diz em Isaías 53, verso 3, que Jesus era um homem experimentado no trabalho. Jesus nunca foi um preguiçoso. Em Marcos capítulo 3, verso 6, quando Jesus chega na sua cidade, onde ele cresceu, onde ele foi criado, Nazaré, eles disseram: não é esse o carpinteiro? Ele era conhecido como o carpinteiro. Jesus era um trabalhador, homem de dores, experimentado no trabalho. Isaías 53, verso 3, que sabia o que era padecer. Se você pegasse nas mãos de Jesus, com certeza encontraria muitos calos. Talvez a nossa versão aí não traz essa palavra, mas veja para mim outra versão, corrigida por favor. Essa palavra padecer ali é trabalho. Experimentado no trabalho, sabe o que é sofrer no trabalho? Por que o trabalho é sofrido hoje? Diga comigo, por causa do pecado. Diga, o pecado tornou o trabalho mais penoso.
Não é que não tinha trabalho antes do pecado, tinha trabalho. O problema é que o pecado, ele tornou o trabalho penoso. A terra ficou seca, as coisas ficaram difíceis. Então para você, para eu, para nós, conquistarmos o nosso pão de cada dia, o sustento, é preciso trabalhar muito mais. Quem entendeu até aqui, diga aleluia. Isso é um tratado sobre o trabalho. Se Deus trabalha, Jesus trabalha, o Espírito Santo trabalha, diga, eu também tenho que trabalhar. Irmão, nenhum filho de Deus pode ser um à toa. Não pode. Essa geração do mundo aí tem jovens que eles estão vivendo na dependência da aposentadoria de papai, de mamãe, de vovó. Gente, nós não podemos ser assim não. O crente tem que produzir. O cristão tem que ter visão. O cristão não pode ser aquele camarada pacatão que não quer sonhar, que não sonha, que não tem mentalidade de prosperidade, de crescimento. Eu não admito isso e a Bíblia não admite isso. Sonhe. Quem não tem a sua casa própria tem que sonhar com isso. Sim, irmão, isso é bíblico, irmão. Pelo amor de Deus. Sonhe em crescer, sonhe em fazer uma faculdade, sonhe em tirar a carteira de motorista, sim. Sonhe em ter a melhor roupa, sim, irmão, pelo amor de Deus. Sonhe com as coisas boas de Deus para a sua vida. Em todas as áreas. O melhor para a tua família, o melhor para os teus filhos. Ei, não tenha mentalidade ociosa e preguiçosa. Tem gente que tem preguiça até para sonhar. Sonhe. Por que algumas pessoas estão desempregadas hoje? Preste atenção. Se trabalhar é bênção. Se trabalhar me enriquece, me prospera, é de onde eu tiro o sustento. Se trabalhar me abençoa fisicamente, emocionalmente. Tem pessoas que aposentam e pensam, agora não tem mais que trabalhar, adoecem. Porque a ociosidade, essa paralisia total adoece as pessoas. Isso não faz bem, faz mal. Então já quer libertar alguns irmãos aqui da igreja que porventura já estejam para aposentar. Você pode exercer um trabalho voluntário na igreja. Não sei se alguém gostou, mas eu repito. Eu abro uma vaga para você. Trabalho voluntário. É que eu estava perto de aposentar, o apóstolo já estava preocupado. Então tá bom, vem conversar comigo. Então por que algumas pessoas estão desempregadas? Primeiro, tem gente que está desempregada porque não gosta de trabalhar e não quer trabalhar. Tem gente que não é falta de emprego não, porque não quer mesmo. Tem gente assim? Tinha na igreja de Tessalônica. Aqui na igreja de Aliança não tem ninguém, graças a Deus. Pela fé eu professo essa palavra agora, meu Deus. Se tinha até agora, já não tem mais, porque o Senhor já está libertando. Então tem gente que não quer, não gosta. Eu não gosto. Trabalhar, como diz o camarada, eu não se dou com o trabalho. O sujeito já tem idade suficiente, já tem barba na cara, mas não gera uma renda, não ajuda em casa com nada. E os pais que estão aqui, por favor, deixa o menino ajudar. Que amanhã esse rapaz vai casar. Aí não vai pagar só a conta de água e de luz não, irmão, vai ter que comprar tudo. E se ele casar com aquela irmãzinha exigente, aí que está feito mesmo. Esse cidadão vai ralar mesmo. Que tem umas irmãs que são bonitinhas, são gente boa pra caramba. Mas irmão, depois que casa aí o negócio, você vai sentir o cheiro da brilhantina, irmão. Você vai sentir, não vou falar nada não. Deixa quieto. O sujeito já está com 20 anos nas costas. Irmão, por favor, produza. Não está estudando por quê? Não está estudando, não, bonito? Com todo carinho. Ainda chamei de bonito, fique feliz. A bonitinha não está estudando também não quer fazer nada não? Vai arrumar um serviço, vai trabalhar. Faz bem para a saúde. Intelectual, emocional, física. Principalmente quando você recebe o salário. Aquilo traz um gozo na alma. É bom, não é? Quem sabe, quem é trabalhador sabe. Na hora que recebe o salário, não tem depressão, não tem tristeza. Dá uma alegria. Sai toda a tristeza. Eu não conheço pessoa depressiva nessa fase do início de pagamento. Não tem ninguém com depressão. O pessoal está tudo feliz. Quem vive uma vida ociosa e sem preocupação tem que saber algumas coisas. Primeiro, você precisa saber
Primeiro, que você está desobedecendo a ordem de Deus. Deus ordena todo homem a trabalhar. Se a pessoa não quer trabalhar, você tem que saber disso. Primeiro, você está indo contra os princípios de Deus. O princípio de Deus é que Deus não criou nenhum ser humano para ser um à toa, um ocioso, um preguiçoso. Deus nos criou com um propósito: para produzir, para multiplicar, para crescer, para dar resultados em todas as áreas, em todo lugar. Então quem não gosta de trabalhar, não quer trabalhar, tem que saber disso. Que está indo contra a ordem de Deus. Segundo lugar, que fora essa desobediência, ele está abrindo porta para outros pecados, porque no versículo 11 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, que foi a base da nossa leitura, no verso 11, Paulo vai dizer que alguns irmãos, além de não estar trabalhando, ia para a casa dos outros para filar a boia e ficava falando da vida dos outros, fofocando, porque tem tempo de sobra para cuidar da vida dos outros. Então é mais um pecado. Outra coisa que uma pessoa que é ociosa, preguiçosa, tem que saber: não quer trabalhar? Tá. Primeiro, você está indo contra a vontade de Deus, contra o princípio de Deus, contra a palavra de Deus, contra o propósito de Deus. Segundo, você está abrindo porta para outros tipos de pecado. Terceiro, essa pessoa abriu porta para a miséria e para a pobreza na vida dela, porque a ausência de trabalho traz miséria. Provérbios capítulo 24, verso 30 diz: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, o seu muro de pedras em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi instrução, diz o sábio. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Conclusão, verso 34. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Irmão, até isso aqui deve fazer a gente dar uma analisada na nossa casa. Como é que está lá o quintal da sua casa? O homem é um negócio impressionante, o homem é pacato mesmo. Às vezes a mulher fala com o marido assim: marido, tem que capinar a grama. E quando a mulher deu o primeiro toque de sabedoria para ele, a grama tinha 10 centímetros. 10 centímetros é muita coisa, né? E já passaram-se uns 2 meses, a grama está crescendo. Já está virando uma pequena selva. Lendo essa palavra aqui, quem sabe Deus não está falando com alguns aqui. Aquele muro que está por fazer, esse camarada, esse preguiçoso de Provérbios aqui, tinha muita coisa para se fazer, mas ele não estava nem aí, ele estava só curtindo o quê? O sono, a cama, cochilando, só na dele, só na tranquilidade, na maciota, só na tranquilidade da maciota. Sabe o que o escritor de Provérbios disse? A necessidade vai vir como um ladrão sobre essa pessoa. Virá como um homem armado. A pobreza vai alcançá-lo. Cuide daquilo que Deus te deu. Cuide bem da sua casa. Cuide bem das coisas que Deus te confiou. Não seja uma pessoa preguiçosa. Eu estou falando, irmão, pregando isso aqui é só para ensinar para os irmãos. Eu sei que ninguém tem esse problema aqui não, graças a Deus. Não seja uma pessoa preguiçosa. Tenha bom ânimo. Se esforce. Sue. Faz bem suar. Sua camisa. Algumas vezes, pessoas que lidam mais com o campo do intelecto sentem as costas doer de ficar sentado na cadeira. Eu sinto isso. O meu campo de trabalho hoje não é mais com as mãos pegando no pesado. Eu já passei por esse. Mas é o campo de trabalhar, muitas vezes estudando, passando horas sentado. E algumas vezes eu sinto doer. Algumas vezes a minha perna já começa a querer, vamos andar, fazer alguma coisa. Nesse sentido de mudar a atividade. Porque todo o trabalho vai trazer um certo cansaço.
Quantas vezes você luta para ler, você está cansado, às vezes você não está mais legal, e você dá uma distraída, mas tem que voltar a ler. Tudo isso é trabalho. Hoje eu estava num dilema, acordei cedo pensando numa pessoa, eu pensei, meu Deus, eu vou passar lá, vou fazer uma visita, eu vou aqui, vou ali, vou acolá, e aí eu tenho que preparar a mensagem também. E da hora que eu acordei até a hora que eu saí de casa, eu estava trabalhando essa palavra. Mesmo tendo estudado isso durante a semana. Eu falei, eu vou visitar essas pessoas na próxima semana, porque eu não vou conseguir fazer as duas coisas agora. Outra coisa que uma pessoa que não gosta de trabalhar, não quer trabalhar, quer viver uma vida ociosa, seja no reino de Deus, seja uma vida ociosa dentro de casa, não produz nada, não ajuda com nada, não traz renda, ela não gera recurso, ela não gera renda para dentro da família, para ajudar, ela não coopera com nada. Essa pessoa tem que saber que no céu não tem lugar para preguiçoso, então ele não vai para o céu. No céu nós vamos trabalhar. Eu pensava, né, que quando nós fôssemos para o céu, nós íamos ficar lá numa contemplação, aleluia, glória a Deus, a eternidade toda. Aí depois que eu fui amadurecer na fé, eu descobri que o céu tem uma cidade. E nós vamos ter atividades lá no céu, nós vamos servir a Deus. E a palavra servir tem a ver com trabalho. Com certeza o Senhor tem algumas atribuições que vai nos entregar lá na glória. Eu já imagino alguns irmãos do louvor sendo convocados pelo anjo, aliás, pelo Senhor Jesus, que com certeza deve falar para um anjo, Senhor, vai lá e chama lá o Bruno para o ministério de louvor aqui do céu. Chama lá o pastor Douglas. Chama lá o Wellington. Onde que vocês vão servir? Vocês vão servir lá no ministério de louvor. Chama lá o pastor Anilton. Você vai servir no ministério tal. E assim vai. Aí se uma pessoa é tão doente que não quer nada com a dureza, não gosta de nada, nem de imaginar o trabalho, porque dá uma preguiça só de pensar em trabalhar. Ele tem preguiça, não é nem preguiça, porque senão a palavra é muito grande. Ele deve pensar assim, não quero ir para o céu, porque meu Deus, vai ser muito ruim, já que tem alguma atividade para fazer lá. Será que tem alguém que está nesse nível de doença? Que isso é enfermidade. Provérbios diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Porque ela não tem chefe, está trabalhando, está fazendo alguma coisa. Deus bate mesmo no preguiçoso, meu Deus. Descobri que tem pessoas que estão desempregadas, alguns é porque escolhe demais. Não é que a gente agora como cristão vai aceitar qualquer coisa. É claro que tem coisas que não convém a nós. Exemplo, um irmão oferece para você um trabalho de segurança na porta da boate. Não, irmão, isso aí não é coisa para cristão, não. Isso não é emprego, não. Isso aí é cilada do diabo, isso é laço. Ah, não, que você vai transportar um negocinho aqui, um cigarro do Paraguai. Você sai fora desse negócio, você vai ser preso. Ah, não, tem um emprego aqui para você, e esse emprego é maravilhoso. Aí você entra de manhã, sai de noite, de segunda a segunda. Ei, isso não é emprego, isso aí se chama Egito. O nome disso aí é Babilônia, escravidão, filho. Sai disso, isso é laço. Ah, pô, você não paga minhas contas, então vai para o Egito, meu amigo, vai. Você não sabe, vai para o Egito. Vai ser escravo. Eu sou filho de Deus. E para filho de Deus, Deus não quer que a gente seja ocioso e preguiçoso. Mas até enquanto a gente dorme, Deus nos abençoa. Quem entendeu, dá um aplauso ao Senhor. Até enquanto dorme, Deus nos abençoa. Onde está isso? Salmo 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde da noite, comer o pão que penosamente granjeastes, porquanto aos seus amados o Senhor os dá, até enquanto dormem. Não é que vai ficar só dormindo, mas até quando dormir, Deus vai estar prosperando o trabalho das nossas mãos. Deus vai estar nos abençoando, entendeu? Dá glória a Deus. Mas tem gente que escolhe demais. Com essa crise que tivemos, que muitas portas se fecharam, alguns tiveram que mudar
o ramo de atuação, o ramo de trabalho. E talvez naquela área que você trabalhava e ganhava um bom salário, fechou aquela porta. Não adianta ficar com depressão. Tem que ir à luta. Tem que arregaçar a manga e ir à luta. Às vezes você trabalhava na cadeira, sentado no escritório, e agora tem que mudar. Vai ser servente de pedreiro, mas vai levar pão para casa. Vai ter dinheiro para pagar a conta de água, de luz. Não vai precisar passar dificuldade, passar vergonha. Porque é um lutador, um trabalhador. Agora tem gente, não, eu não vou fazer isso não, porque não sei o quê. Então, irmão, fica passando luta. Passando necessidade. Mas Deus não tem compromisso com quem não obedece a sua palavra. Eu conheço pessoas que eles vivem com uma mentalidade tão pequena. Como é que pode uma pessoa, um homem, viver da aposentadoria do avô, da avó, da mãe, do pai? Um homem de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e aí não está mais na área de estudo, é um homem. E não quer trabalhar, não produz nada. Como é que pode um negócio desse? Na hora que precisa fazer uma barba, mãe, me dá lá um dinheiro que eu preciso comprar um presto-barba. Na minha cabeça não entra isso não, pastor Jairo. Eu não sou dessa turma. Eu sou da turma que quando eu tinha 12 anos de idade para frente, meu pai nunca mais precisou comprar uma calça jeans para mim. 12 anos. Até hoje, parece que tem uma crise no meu pai que fala assim, poxa vida, depois dos 12 anos, precisei comprar um tênis para você mais. Tem uma geração que agora não quer sair da casa dos pais porque quer viver naquele conforto. Irmão, o começo para todo mundo é difícil. Não tem vida mansa, não tem vida molezinha para ninguém. Não tem esse negócio, eu vou abrir uma empresa, que agora eu vou ser dono do negócio e aí vai ser tudo mais fácil. Não, irmão, o boi só engorda debaixo dos olhos do dono, filho. Você vai ter que ser o primeiro a chegar lá e o último a fechar a empresa. Você vai trabalhar dobrado. Vai ter que administrar bem. Vai ter que ralar o começo, não é fácil para ninguém. Pergunte àqueles que começaram. Pergunte quem está bem hoje, como é que foi o começo? Eu vou falar, ralei muito, sofri muito. Deus abençoou, mas foi com muito trabalho. Tem gente que quer escolher demais. Quem escolhe demais acaba ficando sem nada. Antes pingar do que secar, foi isso que eu aprendi. Aleluia. É verdade isso. Ah, não, que eu vou... Nem vou falar, deixa pra lá. Desde que seja um trabalho lícito, um trabalho honesto, aceite. Ingresse no mercado de trabalho. Você não vai ficar sabendo das boas notícias do mercado dentro de casa. É no mercado que você conhece o que está acontecendo no mercado. Mas quando você está lá no mercado, agora é office boy. E ganha lá um salarinho, mas está levando para lá, levando para cá. Daqui a pouco você fica sabendo, olha, ali está precisando, hein? Você corre lá com o seu currículo. E aí você vai descobrir que o tal do ali que está precisando é 2 salários. Aí você já sobe para mais um. Daqui a pouco você descobre que tem outra porta. E aí já pulou para mais. Está crescendo. Agora dentro de casa, vem na igreja, pede oração, mas não sai para entregar currículo. Entrega um dia, já desanimou, porque a batalha é grande. A concorrência é bruta. Eu descobri que tem gente que está desempregado por falta de qualificação. O mercado de trabalho é competitivo demais hoje, sim ou não? Exigente, sim ou não? Então tem que estudar mais. Pouco tempo o Hélio tem uma turma aqui, fizeram um treinamento para as pessoas passarem nas entrevistas. Porque tem gente que vai para uma entrevista sem ler nada da empresa, sem saber nada da empresa. Nem se prepara, chega meio cabisbaixo ainda. Quando você olha uma pessoa muito cabisbaixa, tem algo errado. Dá uma olhada nos olhos da pessoa. Até para cumprimentar, não tem, parece que está faltando sangue na veia, está faltando vitamina. Tem pessoas que não sabem nem buscar um emprego.
Tem mulher que vai buscar um emprego com roupas que não condiz, não convém. E vai que a mulher do dono lá que está lá fazendo entrevista, já era, filha, você já foi mandado embora antes de você passar na entrevista. Você já foi reprovada, irmã. Até porque não condiz com a irmã também um negócio desse, né? Vamos lá. Se a gente passar aqui hoje um vídeo das profissões de hoje, irmão, já tem muita profissão que não existe mais. Eu estou preocupado, alguns irmãos aqui, e alguns irmãos que estão em determinadas áreas, que de vez em quando eu ouço na televisão, o pessoal querendo tirar sua profissão. E eu te pergunto, você já está se capacitando para uma nova? Tem profissão que está saindo de uso. Tem muita coisa que antigamente deu dinheiro e hoje não dá mais. Hoje até o pedreiro tem que fazer um curso, tem que se aprimorar, aperfeiçoar, tem que se reciclar, conhecer coisas novas, porque um tempo desse eu fui na Nichelle. Cheguei lá, estou fazendo propaganda para eles aqui, né? Aí tinha lá um negocinho, uma massinha lá, que o cara passa uma minhoquinha de massa no tijolo e cola o tijolo. Não tem mais aquele negócio de massinha, aquelas maçaradas, tem coisa moderna aí. Tem cada coisa nova chegando no mercado. E quem não tiver disposição, ânimo, se não tiver esforço, fazer força, correr atrás, suar a camisa, fazer um cursinho, aprender coisas novas, estudar, fazer uma faculdade, irmão, eu quero te avisar que até para ser gari hoje tem que ter 2º grau. Na minha época não tinha isso não. Eu já vi pessoas tão tranquilas, que perderam o casamento porque é tranquilo demais. Está errado a mulher que abandonou, está errado isso aí, está tudo errado. Mas tem gente que é folgado, tem gente que é muito acomodado. O comodismo demais é ruim. Tem mulher que está andando a 1000 quilômetros na frente do homem, porque alguns homens não querem estudar, não querem se esforçar, não querem correr atrás. Dá trabalho estudar, irmão. Tem hora que é ruim estudar, tem hora que é ruim. Depois você passa a gostar. Até aprender de novo, até começar a engrenar o negócio. Mas é preciso. Diga comigo, o mercado de trabalho está cada vez mais exigente. A tecnologia está tomando conta, sim ou não? Quando eu passo nas estradas e tem lá um bonequinho com a bandeirinha vermelha na mão para avisar que é para o motorista ficar atento, que tem uns cones na frente, dá vontade de passar em cima daquele bonequinho. Porque eu sei que aquele bonequinho tirou o lugar de um trabalhador. E aí o pessoal da concessionária lá falou que ia dar trabalho para o pessoal, dar serviço para a turma. Mas ele tirou o emprego de um ali para colocar um bonequinho. Quantos bonequinhos não estão tomando lugar de trabalhador aí? Você já parou para dar uma olhada nas profissões do futuro? Eu estou vendo irmãos aqui na igreja fazendo faculdades, correndo atrás, estudando. Isso tudo é bênção. Vai para cima que a vitória é sua, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero que você cresça, que você prospere. Eu não quero cristãos ignorantes aqui na igreja. Eu quero cristãos, homens e mulheres de sucesso para a glória do nosso Deus. Quem entendeu? Faça alguma coisa para louvar a Deus aí. Se você parou, volte, termine, conclua. Cresça. Toda prosperidade obedece trabalho. Prosperidade, antes dela vem esforço, trabalho, suor da camisa. Irmão, a prosperidade vem através também do trabalho. Cresça. Outro dia eu prego outra parte, tá? Administrar, fidelidade, porque tem muita coisa para ensinar, meu Deus. Tem gente que está desempregado hoje, você sabe por quê? Porque fez voto a Deus na igreja. Estava desempregado, veio para o culto, veio para a campanha, fez propósito com Deus, disse: Deus, se o Senhor me abrir a porta de emprego, eu vou ser dizimista, eu vou entregar primícia, eu vou dar uma oferta para o Senhor, o meu primeiro salário eu vou dedicar a Deus. Fez voto com Deus e não cumpriu. Deus fechou a porta. Deus tirou a mão daquela pessoa e ela seguiu sem a bênção de Deus.
A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 5, verso 4: quando fizeres algum voto ou promessa, cumpre-os sem demora, pois somente os tolos desagradam a Deus. Cumpre, pois, a tua palavra. Verso 5 agora. Eu estou lendo na King James aqui. Portanto, é melhor não prometer do que fazer um voto e não cumprir a palavra empenhada. Não permita, pois, que a tua boca te conduza ao pecado. O que é o pecado aqui? Fazer uma promessa, fazer um voto, falar para Deus algo e não cumprir. Isso é pecado. Não digas ao sacerdote, ao pastor, ao mensageiro de Deus: foi um engano. O que prometi em meu voto não foi bem o que eu queria dizer. E ele termina dizendo: ora, por que irritar a Deus com o que dizes e levá-lo a destruir tudo quanto construíste mediante o teu trabalho? Aquilo que você realizou. Tem pessoas que estão desempregadas porque foram infiéis a Deus. Fizeram um propósito com Deus, mas não cumpriram. E essas pessoas precisam do quê? Arrependimento. Reconhecer o pecado, se humilhar, pedir perdão. Falar: Deus, me perdoa, fui desleal, fui infiel, fui desonesto com o Senhor. Me perdoa. Me perdoa, me arrependo. Me dá mais uma chance, Senhor, para que eu possa cumprir o que eu votei, para que eu possa te honrar. Me perdoa, Jesus. Levar Deus a sério, temer a Deus. Deus não quer o filho dele pobre, miserável, dependendo de Bolsa Família. Não, irmão, Bolsa Família foi uma coisa boa para dar uma assistência, para dar uma ajuda, para dar uma levantada na pessoa. Mas tem gente que a mentalidade é tão acomodada que ele admitiu que aquilo ali é tudo que ele pode ter na vida. Eu quero profetizar que você vai ter para dar. Não, acho que vocês não estão levando a sério. Deixa eu profetizar como profeta de Deus. Eu profetizo que Deus vai te dar para você dar, porque a palavra diz: você vai emprestar, mas você não vai tomar emprestado. Você vai ter para dar. Em nome de Jesus. O trabalho é tão espiritual quanto servir a Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 22 diz: servos. Colossenses 3, 22 diz: servos, trabalhadores, empregados, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Porque tem gente que é bom demais quando o líder, quando o patrão está perto, mas o patrão sai. O patrão sai de perto, a pessoa, ela não é mais a mesma. Escute isso, Deus está olhando você. Mas na minha empresa não tem câmera. Mas Deus não precisa de câmera para te ver. Os olhos dele estão sobre toda a terra. Ei, deixa eu te ensinar uma coisa sobre os cristãos. Na reforma, foi tão batido a questão do trabalho que ninguém queria contratar um outro povo para ser trabalhador na sua empresa que não fosse cristão. O povo só queria os evangélicos, só queria os protestantes, assim denominados, para trabalhar nas suas empresas, porque eles eram os melhores trabalhadores. Porque eles aprenderam sobre isso. A reforma naquele tempo, os pais da reforma, os reformadores, homens como João Calvino, como o próprio Lutero e outros mais, ensinaram muito o povo de Deus sobre a excelência do trabalho. Trabalho não é escravidão, não. Trabalho é coisa boa. Através do trabalho você tem renda. Através do trabalho você pode adquirir. Através do trabalho você pode crescer. O trabalho é bênção. O trabalho é de Deus. Deus criou o trabalho. O trabalho precisa ser feito com amor. Você precisa fazer com excelência. Você tem que ser o melhor na sua área. Eu vejo alguns amigos meus dizendo sobre o que acontece aqui. A gente procura fazer as coisas com excelência, com seriedade. Deus não honra pessoas que não fazem com excelência. A Bíblia diz que você quer ver um homem perito na sua obra? Se você conhecer alguém que é perito, excelente, ele vai ser colocado para trabalhar para os grandes, para os reis, para os príncipes.
Se você for perito no que você faz, está lá em Provérbios 22, verso 29. Conhece um homem perito na sua obra, entre os mais ricos, entre os príncipes, ele será colocado para trabalhar. Está lá, ó. Vai trabalhar para gente grande. Você já observou um homem habilidoso no seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para a gente obscura. Eu quero liberar um decreto do céu aqui. Irmão, eu sinto a unção de Deus nesse lugar. Você precisa crer nisso, é sério. Você precisa tomar posse. Eu profetizo na sua vida essa unção de excelência. Ei, a Bíblia diz que Daniel era excelente. Aliás, ele tinha um espírito excelente. Eu profetizo na sua vida esse espírito excelente. Eu quero ver quantos recebem essa palavra se manifestando em fé, falando algo, tomando posse, em nome de Jesus. E profetizo, Deus vai te colocar entre os príncipes. Você vai trabalhar nos melhores lugares, vai ter o melhor salário, em nome de Jesus. Obedeça em tudo ao seu Senhor, segundo a carne. Irmão, nenhum patrão gosta de trabalhador desobediente, não. Eu já tive pessoas que trabalharam para mim. Eu vou dar um exemplo aqui de uma profissão, não estou dando exemplo de pessoas, estou dando exemplo de uma profissão, exemplo. Eu já vi pedreiros que você fala para ele assim: pedreiro, eu quero que você quebre essa janela aqui. E eu quero quebrar toda essa janela, vou quebrar aquela janela e vou abrir uma grande janela aqui. Aí ele vai lá e faz meia janela. Ele não faz o que você mandou, ele faz o que ele acha que é melhor. Ele está certo ou errado? Errado. Diga comigo: manda quem pode, obedece quem tem juízo. O pedreiro pode dar uma opinião, sim. Ele pode até te dizer: olha, eu acho que não vai ficar tão assim bom, sabe? Mas se o senhor quer assim, será feito. É do jeito que o senhor quer, não é do jeito que eu quero. Eu sou pago para fazer, não para determinar como vai ser. Nenhum patrão gosta de empregado desobediente, empregado boca dura, que responde, fala grosseiramente com o patrão. Vai perder o emprego. Vocês estão aqui ou não? Empregado que toda hora quer peitar o patrão, vai ficar sem emprego. Cumpre, verso Colossenses 2, 23, 22. Servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens. Mas a Bíblia diz que é para servir, para obedecer em tudo, em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Ei, é temendo a Deus. Verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Como é que você trata o seu patrão? Como quem está trabalhando para homem? Seu patrão pode não ser crente, escute isso. Eu não vou ler todos os versículos da Bíblia, isso está lá na carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, ele diz: não importa se o seu patrão for ruim, não importa se ele é um homem perverso, ele é o seu patrão, honre-o, sirva-o. Mas ele não é crente, Deus não está perguntando se ele é crente. Eu vou ler para você, 1 Pedro, capítulo 2. A conversa começa lá no versículo 15, tá? Eu vou ler só o verso 18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, com letra minúscula, que é o patrão. Não somente se for bom e cordato, educado, mas também ao perverso. Faça a sua parte, deixa Deus fazer a dele. Pedro vai dizer que através desse trato honrado, respeitoso, Deus vai falar com esse seu patrão. Eu quero liberar uma outra palavra de profecia aqui de vitória. É sério, eu quero que você pegue isso no reino do Espírito depois que você ouvir. Mas pode ficar com a mão levantada. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai ganhar o seu patrão para Jesus. Vai ter gente lá na sua empresa, amigos de trabalho, que ainda não vieram para Jesus, mas vão ver o seu modo respeitoso, honrado, sério, dedicado, entendendo que o seu trabalho, ali você glorifica a Deus no que você faz, e o seu patrão também vai ver isso, vai ver a diferença, e vai vir para Jesus através do seu testemunho. Recebe? Eu profetizo essa bênção em nome de Jesus.
Verso 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Eu vou fechar essa palavra. Em quinto e último lugar, preste atenção. Trabalhe para viver, mas não viva para trabalhar. Eu já explico. Se por um lado a gente tem um extremo de gente que não gosta de trabalhar, por outro lado eu tenho outro extremo, pessoas que são viciadas em trabalho, só vivem em função do trabalho. São escravos. Tem gente que não está pronto para prosperar, porque se Deus dá uma empresa para ele, ele não vem mais para a igreja. E mente. Eu vou repetir. E mente para Deus, como se pudesse mentir para Deus. Mente dando desculpas. Mente dizendo, não, é por causa do meu trabalho. Eu não vim para o culto, eu estou deixando de congregar, é porque eu trabalho muito. Tem pessoas que estão perdendo a salvação, porque já não tem mais o calor do Espírito Santo no coração. Um dia pediu para Deus abrir uma porta e Deus abriu, mas não está honrando a Deus. Então se tem gente desonrando a Deus com a preguiça, tem gente desonrando a Deus com o vício, o excesso do trabalho. Isso é coisa de pecador, diz a Bíblia. Eclesiastes capítulo 2, verso 23, 26. A Bíblia diz que ao pecador Deus dá trabalho. E a pessoa não tem tempo para si, não descansa, peca contra o Shabat, o descanso. Não tira um dia para descansar o corpo. Um dia tudo que construiu vai usar para comprar remédio, para pagar médico, para tentar recuperar a saúde. Porque viveu horas e horas, dias e noites, correndo atrás de vento, correndo atrás das coisas dessa vida. Deixou Deus de lado. Escute isso, não estou amaldiçoando não, estou falando uma realidade. Tem gente que não tem tempo para filho, não tem tempo para família. Há algumas culturas e lugares onde os pais tratam os filhos como objetos. O filho entra na escola integral de manhã e sai de noite. Algumas vezes dormindo já. Não tem relacionamento com os pais. Quando dá o período de férias, o pai coloca em colônia de férias, onde o filho entra num dia tal e sai na outra quinzena. Não se relaciona com os pais, é tratado como objeto. É como se filho fosse um empecilho, um atropelo, um atrapalho. Esse mesmo filho que é tratado assim hoje não vai ter dificuldade nenhuma de colocar esse pai, essa mãe no asilo depois quando tiverem velhos e deixar lá também. Ele aprendeu com eles que relacionamentos humanos não são tão importantes. Afetividade humana não é importante. O importante é ganhar dinheiro, ter coisas, ter bens, é ter dinheiro, riquezas. Vai ser uma reprodução fiel do que o pai é. Se Jesus não interferir, não entrar naquela história. E pior de tudo, há pessoas que hoje comprometeram o culto, a adoração, o serviço a Deus. É como se Deus não valesse nada. E isso Deus não se agrada. Isso não agrada a Deus. Eu oro para que a gente saiba prosperar, irmãos. O Brasil vai melhorar, as coisas já estão mudando. Deus vai derramar muita riqueza sobre a nossa nação. Vai sobrar emprego. Você vai prosperar, você vai ter o melhor salário. Você vai poder comprar a casa dos seus sonhos. Quem não comprou e quem comprou vai trocar. Vai poder adquirir coisas melhores. Tem gente aqui que vai comprar sua chácara. Vai ter seu carro, vai ter sua moto, vai ter uma casa na praia para curtir. Mas guarde o que eu estou te falando em nome de Jesus, pelo amor de Deus, guarda isso aí dentro do coração. Quando Deus te der estas coisas, sabe o que Deus mais falou em Deuteronômio capítulo 8? Sabe qual é a palavra que Deus mais falou para Israel em Deuteronômio 8? Quando vocês estiverem curtindo tudo isso, não se esqueça do Senhor. Você tem que ler esse capítulo em casa. Deus disse, não se esqueça. Não se esqueça. Porque se você se esquecer, Deus deixou claro, vocês vão voltar para a miséria. Eu vou remover a minha bênção. E vocês vão viver a miséria de volta.
porque vocês abandonaram o Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Como eu posso honrar a Deus com o meu trabalho? Diga comigo, eu preciso honrar a Deus com o meu trabalho. Sabe como? Dando um bom testemunho lá. Tem empresas que quando eles vão contratar uma pessoa, eles perguntam, qual é a sua religião? Você sabe por quê? Porque tem empresa que já sabe que se determinada pessoa que ele vai contratar, se esse cara gosta de tomar umas cachaçinhas, gosta muito, a empresa já sabe que esse cidadão, sexta-feira, ele já vai querer sair mais cedo, porque ele quer ir para tomar umas. Segunda-feira dele, ele não produz nada na empresa, porque ele está ainda zonzo do final de semana todo, que ele chapou sexta, sábado e domingo. Segunda-feira ele está com a cabeça dele desse tamanho. Ele não produz, a empresa está perdendo com esse cidadão. Tem pessoas que pegam tanto atestado na empresa que o patrão já está a ponto de mandar embora. Porque nenhum patrão gosta disso. Toda hora tem atestado, todo mês tem 2, 3... Vai perder o emprego. Qualquer coisinha atestado. A pessoa quer ser esperta demais, ela está se auto-prejudicando. Tem pessoas que roubam o seu patrão, a empresa que trabalha, porque nunca cumpre os horários, nunca cumpre as determinações. Não ora pela empresa, não honra a Deus, nem honra a empresa sendo fiel a Deus, porque todo dizimista abençoa sua empresa, todo primicista, todo homem fiel a Deus abençoa o lugar onde ele trabalha, porque ele é a diferença de Deus lá. Eu acredito que tem empresa que fechou por causa de gente murmuradora. Então, se algum empresário aqui tiver alguém na sua empresa que é um murmurador, dispensa ele. Ou ele muda de vida ou muda de empresa. Porque murmuradores não abençoam os lugares. Pessoas que só sabem reclamar, amaldiçoar, só faz as coisas parecendo que está fazendo favor. Eu sei que eu estou falando sério. Tem uma unção de Deus sobre mim para dizer isso para vocês com amor. Nós não podemos nos comportar assim. Nós somos de Deus. Nós temos princípio cristão. Jesus serviu com excelência o Pai. Serviu o José, o pai humano ali. Foi um trabalhador. Como é que você vai honrar Deus com o seu trabalho? Não mentindo na sua empresa. Não roubando. Não murmurando, não criticando, não falando mal. Orando, abençoando, sendo fiel a Deus, para Deus abençoar a obra das suas mãos. Sendo fiel a Deus, para Deus abençoar o seu trabalho, a sua empresa. Abençoe o lugar onde você trabalha. Orando para que Deus dê saúde. Para que você possa ser aquela pessoa que está ali, cumprindo os seus compromissos sempre para a glória de Deus. Entendendo que o seu trabalho é um lugar de adoração a Deus. Tudo que você faz ali tem que ser para a glória de Deus. Seu trabalho é um lugar, é a extensão da sua igreja, é a extensão do seu culto, é a extensão da sua vida cristã, é dando um bom testemunho cristão lá. Não é se assentando à roda dos escarnecedores para conversar com aquelas conversas das donas lá que vocês sabem. Mas temendo a Deus, porque Deus está vendo tudo. Temendo a Deus porque Deus vê tudo. Eu quero orar para que Deus venha abençoar você. Para que Deus venha te prosperar. Que essa palavra prospere no nosso coração, em nome de Jesus. Que tristeza do Paulo aqui com essa igreja. Que momento difícil para o Paulo. Esses irmãos inverteram tudo. Enquanto Jesus não volta, a gente tem que trabalhar, irmão. Enquanto Jesus não volta, a gente continua fazendo tudo que tem que fazer aqui para a glória de Deus. Mas aqueles irmãos, eles gostavam tanto da ociosidade, que eles preferiam viver à toa. E Paulo corrigiu eles duramente. E eu trago esse ensinamento para todos nós, para que a gente jamais queira imitar esses irmãos aqui, mas que nós venhamos imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, mais uma vez obrigado.
sei que essa palavra é uma palavra de ensinamento, exortação. Quantas pessoas estão ociosas. E é hora, Deus, da gente entender que o Senhor nos chamou a uma vida de ocupação, uma vida de aproveitamento. Oh meu Deus, eu oro para que o Senhor abençoe cada homem e mulher nesse lugar, cada jovem, cada família representada aqui. Eu oro para que o Senhor nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê força, nos dê fé, nos dê, Pai, alegria do Espírito Santo, para fazer as coisas que o Senhor nos tem designado, para cumprir o propósito para o qual o Senhor nos tem colocado aqui, para sermos o melhor de Deus nessa terra, para a glória do Senhor, para sermos como José, que onde ele chegava, ele era promovido, ele prosperava, o Senhor era com ele era fiel, ele não traía o Senhor, nem traía os seus patrões, e o Senhor o colocou para ser o homem mais poderoso do Egito, abaixo do faraó. Espírito Santo, eu profetizo aqui na Igreja Aliança, em Curitiba, na noite de hoje, uma unção para quebrar julgos, para trazer riqueza, para trazer prosperidade, para trazer portas novas de excelência, portas de riquezas, portas de crescimento, portas do Senhor. Eu profetizo nessa noite aqui, meu Deus, a bênção do Senhor, mudando situações contrárias, arrancando a miséria, trazendo a riqueza que vem da bênção do Senhor no nosso trabalho, da bênção do Senhor sobre as nossas vidas, enquanto trabalhamos, enquanto honramos a Deus com o nosso dom, com as nossas habilidades, com a capacidade que o Senhor nos deu. Eu profetizo um avivamento de prosperidade na Igreja Aliança. Eu profetizo um avivamento de prosperidade na vida do seu povo, na vida desses irmãos e irmãs que nos estão acompanhando, recebendo essa palavra. Mas eu também profetizo, Pai, debaixo dessa unção, nós trabalharemos da melhor maneira, seremos excelentes naquilo que fazemos, seremos a diferença em nome de Jesus. Vamos orar. Ore, por favor. Ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pelos seus negócios, ore pela empresa onde você trabalha. Abençoe seu patrão, abençoe a sua empresa, abençoe os seus amigos, abençoe em nome de Jesus as máquinas que você usa. Oh meu Deus, nós abençoamos, porque nós somos chamados para ser uma bênção e abençoadores dos lugares onde nós colocamos as mãos. Libera a solução que quebra todo jugo de portas fechadas caia por terra. Eu profetizo aumento, eu profetizo crescimento, eu profetizo portas abertas, eu profetizo a tua bênção sobre os teus filhos. Ah, meu Deus, cada trabalhador neste lugar que tem sonhado, que tem esperado uma porta nova, oh meu Deus, o crescimento, Pai, o Senhor prometeu abençoar a obra das nossas mãos. Eu reivindico nessa noite, abençoa, segundo a tua promessa, a obra das nossas mãos, abençoa nosso trabalho, abençoa nossa vida. Vamos, levante a voz comigo e clame. Onde estão os homens para orar comigo e dizer: Deus, como está escrito na palavra, Deuteronômio 28, me abençoa, me abençoa. Se tiver algum trabalhador aqui, clame. Eu quero te dizer que Deus está a fim de te abençoar, clame. Se tem algum trabalhador, clame. Clame com força, irmão. Oh, irmão, se você deseja um milagre novo, clame com força. Deus abençoa os trabalhadores. Ele tem promessas de vitória para trabalhadores.